Professor José Alves, meu grande amigo Zé, sei que o tema da liberdade, o tema das políticas de liberdade é um tema muito caro à sua pesquisa e à sua trajetória. Na sua interpretação de formação filosófica e histórica, na sua visão, os dias de hoje são os dias mais livres da história humana, em que um jovem pode ficar em casa, na sua internet, dizendo o que quer, se vestindo da maneira que desejar, ou isso é uma gaiola dourada? Vivemos o apogeu da liberdade ou o apogeu da submissão, da sujeição de todas as coisas aos imperativos das redes sociais? Queria que você discorresse sobre o momento que nós vivemos. Bom, Leandro, meu querido amigo, é uma pergunta extremamente interessante, rica e difícil de ser respondida. Por quê? É óbvio que por tudo aquilo que eu apresentei, por tudo aquilo que eu refleti nessa primeira parte da nossa conversa, nós não estamos vivendo o apogeu da liberdade. No entanto, nós estamos vivendo um determinado momento em que mais pessoas podem participar ou ter a sensação de participar de diversos fenômenos, seja, por exemplo, no consumo, seja em torno de um grupo musical, seja por conta das séries que compartilhamos. Existe a sensação de participação, mas sensação de participação não significa sensação de liberdade. Eu não ousaria dizer qual foi o momento de maior prática de liberdade existente na história da humanidade, mas existem vários instantes em que as utopias, em que os sonhos e que os projetos de liberdade estão postos a caminho, e construir a liberdade, buscar essa liberdade, buscar um projeto utópico, é uma forma de já sentir-se livre, mesmo que ainda estejamos sob o jugo de um governo ou de uma situação despótica. Só para colocar de uma maneira mais direta, havia, do ponto de vista das sociedades, dos povos e dos grupos que lutaram na redemocratização, havia mais liberdade, do ponto de vista de que estamos a um passo de conquistá-la do que talvez exista hoje. Hoje eu posso falar mais, sem dúvida alguma. Hoje eu posso me expor mais, mas ao mesmo tempo eu tenho muitas outras instâncias que me limitam. Tem a instância, por exemplo, que mencionei agora há pouco, né, de vivermos a vida política pautada nos likes. Uma vida política que é pautada no que é coerente falar, ou naquilo que simplesmente eu vivo em torno de uma lógica de milícias reais e digitais. Então tudo isso coloca um determinado desenho de que na sociedade brasileira nós não estamos vivendo um bom momento. Não é apenas pela questão da pandemia. E no mundo como um todo também essas liberdades estão sendo ameaçadas. Talvez, apenas aqui uma reflexão que está me acontecendo nesse momento. Talvez devamos recuperar o espírito de que muitos que não lutaram pela liberdade podem desprezá-las. Então, neste sentido, fica o desafio, fica o alerta que temos que conhecer mais sobre a história para poder preservar esse fiapo de liberdade que ainda está em nossas mãos, mesmo que as redes e os usos políticos das redes estejam destruindo esse ambiente ou essa expectativa de ter um futuro e de ter uma prática de vida livre. Para sermos verdadeiramente livres, obviamente que liberdade não é ter vontade de bater asas e sair voando. Liberdade, como eu já mencionei num outro café, até recomendo que se vejam, né? Liberdade é a capacidade de autodeterminar-se a partir das circunstâncias variadas. Então, nesse sentido também, eu não vou dizer que vivemos o pior momento. Estou dizendo apenas que nós vivemos um momento de ameaças à nossa existência. E quando eu digo ameaça à nossa existência, obviamente está a ameaça também à nossa liberdade. Não existe liberdade para quem está morto, né? Então, neste sentido, devemos ficar muito atentos em relação aos procedimentos e à vida que nós estamos no atual cenário.